Pessoas incríveis contam suas histórias por aqui. Estamos agora em Santana de Parnaíba, São Paulo, e eu tenho o prazer de encontrar a Navegante M, uma pernambucana de Recife. Uma mulher diferenciada, um ser humano que agrega e engrandece e faz a gente permanecer acreditando no ser humano, que existem pessoas incríveis. Navegante M, se apresenta, diga um pouco da sua rotina, de onde você veio, quem são ou foram os teus pais. Você tem casamento, você tem um relacionamento, você é mãe, enfim. Sim. E fala uma característica marcante sua, por favor. Eu sou a Navegante M, tá? Eu tenho 47 anos, eu sou casada há 21, tenho um filho de 22 anos que está terminando a faculdade. Sou natural de Recife, Pernambuco. Meus pais sempre foram pessoas muito humildes, tá? Meu pai até hoje é taxista, apesar de ter 77 anos, ele não para de trabalhar. A minha mãe é aposentada, que ela trabalhou muito tempo, né, na prefeitura de Recife e hoje está aposentada, mora no interior por qualidade de vida, né? Uma característica minha, eu sou muito determinada, tá? Por mais que as coisas não estejam andando bem, eu sempre acredito que vai dar certo. Pelo menos eu acredito no meu trabalho, eu ainda acredito nas pessoas, né? Então eu acho que o diferencial é acreditar no que faz, fazer com verdade, principalmente, né? Eu trabalho com pessoas, eu lido com a vida das pessoas, né? Eu lido com a expectativa das pessoas. E uma coisa, né, que muitos colegas advogados, quando vão atender clientes, eles pensam em número, tá? Eles pensam em dinheiro. Ah, eu estou com um cliente assim, depois trato o cliente mal. Não é do meu feitio. Todos os clientes que eu tenho, eu ligo para os clientes, pergunto como eles estão pessoalmente, porque quando as pessoas chegam até mim, principalmente com processo, elas não chegam porque elas estão bem. Se ela pudesse resolver sozinha, ela não teria me procurado. Então eu tenho essa preocupação, tá? E é um diferencial do meu trabalho, que eu gosto de humanizar o meu atendimento. Eu gosto de ouvir a sua dor, eu gosto de tentar ajudar. Até o meu terapeuta diz, né? Quando as pessoas querem ajuda, elas vão pedir. E eu tenho essa eu posso dizer que é qualidade, de sempre tentar ajudar, mesmo que não seja para resolver totalmente, mas às vezes a ajuda vem uma palavra, vem um conselho. Então eu gostaria que as pessoas fizessem isso comigo. Eu faço isso porque eu gosto, eu me sinto bem quando eu consigo ajudar, mesmo que seja com uma palavra. E às vezes você está precisando resolver as coisas, para você é tão difícil, mas para mim ou qualquer outra pessoa que tem um coração bom, resolve até com uma conversa. Até emocionei aqui com esse final. Eu também acredito muito nisso daí, né? Né? Nós não passamos aqui, né? Eu não lhe encontrei à toa. Existe um propósito para isso, né? Então a gente se cruzou, aí as nossas vidas se cruzaram, mas nós temos um propósito e lá na frente a gente vai ver o motivo. E a gente vai rir, vai lembrar desse momento e vamos fazer outros momentos desse, porque esse vai ser o ponto de partida. Exatamente. Celebro isso. Navegante, na tua fala, eu ouvi a palavra terapeuta e eu queria que tu explicasse um pouco como que é essa condição da terapia, se realmente você acha necessária a condição da terapia. Sim. E você falou de advogados e você é uma cidadã brasileira que está imersa no universo jurídico. E Sim. eu acredito que o universo jurídico, bem como outros universos, passa por um momento de descrédito muito grande. Sim. Não sei se em função de ignorância, e aqui eu estou falando como um brasileiro que talvez está ali na enxada, na roça, no interior, como você falou, não sei se por decepções. Então, eu queria ouvir de você um pouco sobre essa condição da terapia e um pouco sobre esse universo jurídico mergulhado em uma porrada de escândalos, em falcatruas, em corrupção, é algo que não é positivo. É claro que você já disse aí e deixou muito claro
que a sua postura é diferente. Mas eu tenho que salientar que você é uma navegante que ascendeu e prosperou muito na carreira jurídica, né? Então, a partir do momento que você cresce, você consegue manter aquele nível de excelência lá na ponta do seu preposto, com o teu time, porque hoje eu imagino que você seja a alma do teu negócio, uma liderança no teu negócio. Sim. Então, se você puder falar um pouco sobre isso, vai ser importante. Olha só, o meio jurídico não é um meio fácil, tá? O que acontece hoje no meio jurídico e por que nos leva a ter alguém para fazer terapia com a gente? Por quê? Porque há muita frustração. Eu vou te dizer que eu sempre sonhei em ter a carreira da magistratura, mas eu estou decepcionada com a magistratura. Fala um pouco sobre isso de maneira aberta pra gente. O que acontece? Sim. Para você hoje ser um juiz, você tem que fazer faculdade de Direito, fazer a OAB, né, passar a ter 3 anos de experiência para você poder concorrer a um cargo de juiz. Tem que fazer uma prova, que é a prova do ENAM, que te qualifica para você tentar fazer a prova da magistratura. Então, assim, existe um passo a passo. Quer dizer que antes da prova, tem a prova? Tem. Antes da prova, tem a prova. Porque se você não passar nessa prova, é como se fosse o Enem. Se você não passar nessa prova, você não está qualificado a fazer uma prova da magistratura. São várias etapas. E o que é que acontece? Hoje, o que falta na magistratura? Maturidade. Porque muitas pessoas que passam nessa prova, infelizmente, a gente sabe que a corrupção está em todos os níveis. A gente sabe que em algumas dessas provas são pessoas que são indicadas. É mesmo? Eu já Sim, tinha essa suspeita. Inclusive Sim. tem casos aí que vem à baila aqui ou lá na mídia. Sim. Então isso existe mesmo. Existe. É fato, existe. E quem disser ao contrário, infelizmente, está tentando cobrir o seu rastro, tá? Porque existe corrupção, sim, existe... Eu não sei se vocês veem, mas tem gente que passa em concurso lá em lugar número 300 e pouco. E de repente, porque conhece fulano, beltrano, é filho, né, é sobrinho, é marido, é esposa, e ele ele passa na frente de todos os outros, sabe? Então, assim, tem muita diferença. E o que acontece na magistratura hoje? Existem muitas pessoas entrando que não têm vivência. E a gente vai tratar com pessoas. O que é um processo? O processo é você pegar o direito de uma pessoa, mais a defesa da outra, porque sempre que você processa, você está processando alguém, né? Então, uma empresa, uma pessoa. Então, quando a pessoa processa, eu vou ali atrás dos meus direitos. Todo mundo tem direito de se defender. E qual é o papel do juiz? Ouvir as partes, tá? E decidir imparcialmente. O que é ser imparcial? É que nada vai interferir na tua decisão. Você vai olhar os fatos, você vai ouvir, você vai ver as provas e decidir com base nisso, tá? Então, hoje a magistratura, por falta, né, dessa maturidade, os magistrados, e principalmente os mais novos, que nunca tiveram vivência mesmo, nunca souberam o que é acordar cedo para trabalhar, nunca pegaram um ônibus cheio como qualquer trabalhador, ou você mesmo que está aqui trabalhando, porque essa aqui é a sua ferramenta de trabalho. Se você fosse hoje, tentasse a magistratura, sua decisão em um determinado processo, ia levar todo esse conhecimento, essa sua bagagem de vida. Você não ia decidir diante das suas crenças. Papel, né? Oi? Diante do que está só escrito em um papel, imagina. E assim, da sua vivência de vida, porque veja só, se você é um filho de um juiz, se você é um filho de desembargador, você teve privilégios, concorda? Total. Né? Então você vai julgar um processo com base na sua vivência. A minha vivência, que eu vim de onde? Eu vim de um estado, que o estado não é o estado mais próspero, né? Então, por ser nordestino, a gente já tem o estigma aí, é mais carente de tudo, de educação, de tudo. Então, quando alguém se destaca no seu trabalho, né, e tem essa vivência de
experiência de vida, a gente vai olhar para um processo de maneira diferente, mais humanizada. Quem não tem essa vivência, ele vai olhar como: eu sou rico, a minha realidade é essa, então, para mim, a minha realidade é a sua realidade, não é assim. Então, quantos processos a gente vê aí de pessoas que tentam se aposentar, que são da roça e que, na hora que vai se aposentar, é de uma humilhação, sabe? Porque o INSS, primeiro, não concede, quando não concede, vai para o judiciário e você tem que passar por uma audiência, o juiz vai ter que te qualificar para saber se você realmente trabalhou desde criança na roça. O que é que você fazia, se você tem conhecimento. Então, assim, viu quantos critérios? Nossa. E para você pegar um benefício hoje, né, é a coisa mais fácil do mundo. Então, o juiz, quando vai julgar o processo de alguém, ele não vai julgar, infelizmente, tá? Ele não julga só com base nas provas que estão ali, não julga só no que está na petição inicial, que é o processo, mais a defesa, ele julga pelo que ele viveu. Então, imagina o perigo de você ter alguém que nunca viveu, nunca passou por isso aqui, nunca trabalhou na vida. Então, o que eles fazem é dizer que a sua dor é um mero aborrecimento. E isso é revoltante para o advogado, sabe? Sim. O advogado humanizado, não é aquele advogado que faz número aí para aumentar o valor que recebe, tá? Tem aos montes, né? Que tem. Sabe uma coisa bem interessante que eu explico para os meus clientes? Eu represento eles em muita coisa em um processo. Eu só não represento ele na hora do recebimento. Se você pegar um advogado, a procuração dele está dizendo ali que ele tem poderes para tudo, inclusive para receber. Exatamente. Eu Em pensava nome até que do era cliente. praxe isso. Não, não é. Para mim isso é decência. Quando você, eu não tenho essa, eu não posso dizer que eu vou receber por você. Por exemplo, você faz um processo comigo, eu nunca vou poder receber por você. Nunca, não faria isso nunca com ninguém. Quando eu faço um contrato com um cliente, a primeira coisa que eu digo, eu tenho todos os poderes para lhe representar, menos para receber o seu dinheiro. Que isso? Então, Nunca em tu é tempo exceção, algum. hein? Eu espero que não. Não, mas Sinceramente, eu porque a espero maioria que dos não. advogados que eu conheço e pessoas que atuam nessa área, eles, inclusive é informado que os honorários são pagos no escritório do advogado, né? Ao escritório do advogado. O recebimento do conta. valor da pessoa? Exatamente. Gente, isso não... Assim, pode fazer? Pode. Mas se eu sou uma pessoa clara com o meu cliente, por que eu vou receber o dinheiro dele? O dinheiro é dele. Se ele está me pagando, nós estamos fazendo um contrato, já existem honorários ali. E uma coisa, fico alerta para quem vai ouvir aqui. Vai fazer um contrato com um advogado, diga assim a ele, bote na procuração que você não tem direito, não tem poderes para receber o que é meu, mas você pode deixar os seus honorários reservados na procuração. Então, quando o cliente recebe, você, no caso, se você é meu cliente, você vai receber a sua parte e eu vou receber a minha. Sabe uma coisa interessante que eu vejo alguns advogados fazerem? Eles recebem o dinheiro e depois dizem assim ao cliente, você tem que me pagar mais tanto. E você acredita que vários outros clientes meus, quando recebeu processos trabalhistas, que eu já faço isso, né? Cada um recebe a sua parte. Eu recebo os meus honorários e eles recebem o valor que é correspondente à ação. E muitos me ligam assim e dizem, doutora, quanto é que eu lhe devo? Aí eu disse, mas você não me deve nada. Não, porque eu tive outro advogado que eu tive que pagar. Eu disse, não, lembra que eu lhe expliquei? Na hora que o processo resolve que tem um dinheiro lá, você vai receber a sua parte e eu vou receber a minha. Então, nem eu recebo por você, nem você recebe por mim. Então, isso para mim é o normal. Quando eu vejo um colega ou qualquer outra pessoa dizendo que foi o advogado que recebeu o dinheiro e repassou, gente, se isso aconteceu com vocês, com qualquer pessoa da sua família, e vocês se sentiram lesados, vão até a OAB da sua cidade, tá? Peça para olhar o processo, e caso o advogado tenha se apropriado indevidamente do valor, você processa ele, tá?
Não, foi muito bom ouvir essa explicação, mas aí eu fiquei com uma dúvida. A OAB vale alguma coisa ainda? Adianta alguma coisa ainda? A OAB? Adianta, sim. Por quê? Porque a OAB é um órgão fiscalizador, tá? Na hora que o advogado descumpre essas regras de receber pelo cliente, não repassar, porque ele pode até receber, mas ele tem que repassar, tem que prestar conta. Na hora que ele não presta conta, não faz a coisa direito, o cliente vai, reclama lá e é feito um processo interno. Tem um tribunal de ética. O advogado pode perder a licença de advogar se for provado realmente que isso aconteceu, tá? Se você se sentiu lesado, comprovou a lesão, a primeira coisa, faça um boletim de ocorrência. Leve o boletim de ocorrência com a reclamação, né, que você tem que fazer direto na OAB. Pedir a devolução com juros e correção, tá? Porque infelizmente tem muita gente, tem muitos profissionais bons, tá? Tem muitos colegas muito bons, mas tem muitos aí que estão só para prejudicar quem realmente precisa do advogado. Compreendo. Agora, navegante, deixa eu voltar um pouco para navegante humana, a mulher. Como foi ser mãe? Tu falou que tem um filho de 22 anos de idade. Imagino que é o amor e a paixão da tua vida. Sim. Como foi ser mãe há 22 anos atrás? Imagino, não sei se você já atuava na tua ocupação atual. Mas como foi engravidar? Como que foi tua gravidez? O que você diria para alguém que está passando por esse momento agora? E mais importante, como que tu criou o teu filho? Quais são os ensinamentos que talvez os teus pais te passaram e que você repassou ao teu filho? Eu estou te falando isso porque eu sou apaixonado por maternidade, eu quero virar papai o ano que vem. O ano que vem eu quero ser papai, quero ficar grávido. E eu sempre fico curioso assim, para saber como que é quando o teu filho sai, o que você sente quando ele está para baixo, qual é o teu estilo de mãe, se tu é aquela mãe mais protetora, aquela mãe mais distante, que tá distante, mas tá vendo o que tá acontecendo ali. O teu relacionamento, tá há 21 anos casada, salvo engano. 21 anos. Como que cuida desse relacionamento para que ele seja tão longevo e duradouro em um mundo que as pessoas não querem responsabilidade, qualquer discussãozinha já é motivo para terminar, ficar de bico. Fala um pouco sobre... a impressão que eu tenho é que eu tô conversando com uma mulher que quase não dorme, tá? Essa é a impressão que eu tenho, porque você tá indo agora pro aeroporto, né? Inclusive, quando eu te vi, eu te perguntei, você não sai da profissão? Não tem um descanso e tal? Você balançou a cabeça como não? Enfim, fala um pouco como que você concilia isso, né? Essa dualidade entre ser mãe e ser profissional. Mas o sentido de ser mãe. Como que é ser mãe? E não quis mais outro? Um irmãozinho ou irmãozinha pro teu neném, vamos dizer assim? O que acontece? Há 22 anos atrás, a nossa realidade era uma. Né? Hoje, para quem vai colocar um filho, né, nesse Brasil, tem que pensar muito bem. Então, eu criei meu filho com a minha realidade. Eu trabalhei muito duro para chegar onde eu estou agora. Tá? Imagino. Então, o que eu poderia dar de conhecimento para ele, né, aquilo que eu não tive anteriormente, eu consegui dar através do meu trabalho. Mas eu lembro que no momento em que eu engravidei, eu estava com 25 anos, tá? Super nova. E eu não tinha pretensão, tá? Mas aconteceu, tudo tem um motivo, tudo tem um porquê, né? Tu pensou em algum momento em abortar? Não, o pai dele sim, que não é o meu marido hoje, tá? O pai dele propôs isso e esse foi o motivo decisivo para que eu não estivesse mais com ele. Eu falei para ele, olha só, se você não quer, o filho é meu. Eu crio, eu trabalho e até hoje é assim, tá? É mesmo? Então, quando meu filho estava com 2 anos, foi quando eu conheci o meu esposo atual, tá? Então ele chama o teu esposo atual de pai, imagina, Chama né? de pai, exatamente. E o pai dele é o genitor. Existe uma diferença entre pai e genitor. Claro, né? claro. Então, eu ia para a faculdade de barrigão, eu fiz prova na maternidade. E isso nunca me parou, tá? Eu continuei estudando. Novidade. Né? Eu continuei estudando.
o meu resguardo realmente eu fiquei parada, né? E quando voltou, que ele nasceu em junho, a faculdade voltava em agosto. Eu voltei à faculdade e depois de 5 meses, que eu tive 4 meses de licença, e depois as férias. E eu voltei a trabalhar. Trabalhava numa companhia aérea, né? Então foi sacrificado. Eu sempre demonstrei isso para ele, tá? Eu trabalhava o dia inteiro, faculdade à noite, com Caramba. filho pequeno. Então, assim, a vida nunca foi fácil. Nunca. Hoje eu estou colhendo os frutos de tudo aquilo que eu trabalhei anteriormente. Então, se alguém chegar para você e disser, fulana ali teve sorte, gente, vocês não sabem o quanto eu trabalhei, eu abri mão de muita coisa, Eu imagino, tá? tá? Para poder estar aqui, ter esse conhecimento que eu tenho, poder ajudar, que eu gosto de ajudar, mas assim, não foi fácil. E a gente tinha falado até sobre terapia, né? Sim, A terapia é importantíssimo, porque é uma sobrecarga de trabalho. eu imagino. Você, quando é mãe solo, porque eu era mãe solo no início, tenho que trabalhar para dar o melhor para o meu filho, não pode faltar nada. Eu lembro quando ele era bebê, que eu precisei levar ele ao médico. O genitor dele disse que, não posso. Meu pai estava trabalhando, eu tinha que respeitar. Quando ele podia me ajudar, levar, ele me ajudava. E eu disse assim, tá, eu vou pegar um táxi, vou pegar, né? Na época não tinha Uber, então vou pegar um táxi. E eu fui. Sabe qual foi a minha decisão depois? Eu nunca mais vou pedir a ninguém para levar meu filho ao médico. O que eu fiz? Fiz as contas, comprei um carro. Que isso? Sério, não dei R$ 1 de entrada. Dividi em 60 parcelas. Mas quando meu filho precisava ir ao médico, eu levava. Na hora de levar à escola, eu levava, eu ia buscar. Então, assim, sabe você se desdobrar? Eu sei, cara, isso é até emocionante. Agora eu não consegui segurar aqui porque eu conheci muita gente muito próspera, digamos assim, mas muita. E tem um que eu nunca esqueço uma vez que minha mãe me deu uma ordem, vai para casa. Eu tava em um bar, um boteco muito tradicional de passagem. Eu falei, depois eu vou. E ele começou a chorar. Ele falou, vai, cara. Eu perdi minha mãe, tem 4 anos, e mãe. E essa situação que você falou aí, eu imagino você fazendo as contas, é como se eu estivesse ali, como se fosse um espírito estivesse vendo. Você fazendo as contas, talvez chorando, mas acreditando, e colocando seu filho no carro. Então, Pois é. isso para mim não tem preço, entendeu? Não, não tem. E assim, eu agradeço a Deus hoje por ter passado por tudo aquilo. Sim. Porque eu só sou a mulher que eu sou hoje porque eu passei por isso, sabe? Nossa, imagino. Imagino. Então, agora imagina você ir. Depois desse tempo, né? Ele muito pequeno, eu arrumei esse meu companheiro. Hoje nós somos casados, né? Há 21 anos. Nós Sim. vivemos bem, graças a Deus. Trabalhando muito. E eu fui morar, né? Passou um tempo de aluguel e depois eu fui morar, né, com a minha sogra. Ela comprou um terreno e a gente estava procurando uma casa para financiar, né? Para sair Sim. do aluguel. Então ela comprou um terreno, construiu um prédio de um andar, no qual ela morava embaixo, que a gente ainda mora assim, tá? Essa é a realidade. Sim. Por enquanto, e eu vou lhe dizer o porquê. Não, não precisa. Não, é bom contar para as pessoas até verem assim, sabe? Se ela conseguiu, eu também consigo. Isso Tá? aí. É mais para dar um gás para as pessoas não desistirem, sabe? Por mais Sim. que esteja difícil, não desistir. Então, esse período, né, que eu moro lá há 16 anos, e você morar perto de sogra e de cunhado, que vê você trabalhando e fala de você por trás, que é o que o brasileiro faz, né? Gosta de falar, de apontar, mas não sabe quais são as necessidades, as dificuldades. Você nunca chegou para mim para perguntar, estou falando delas. Você está precisando de alguma coisa? Está faltando alguma coisa? Nunca? Nunca. Nunca, em 16 anos? Nunca. Então, com o meu trabalho, por que eu digo isso? Porque eu sempre pedi a Deus, assim, me dê forças para eu poder trabalhar, porque eu não peço nada, eu peço força para trabalhar, me dê discernimento.
abra portas para mim, mostre qual é o caminho, né, que eu faço. Então, o que é que eu fiz? Eu passei muito tempo, e você me perguntou se eu tinha vontade de dar um irmãozinho ao meu filho. 20 anos depois, em 2023, eu engravidei. Nossa. E foi um choque para mim, porque eu já tinha passado dos 40. Então, admitir que depois desse tempo todo, né, eu estava grávida, eu perdi meu bebê, tá? Eu tive um choque. Muito por Obrigada. Isso. Eu tive um choque em saber. Depois, para digerir essa notícia, eu fiz o primeiro ultrassom, estava tudo ok, o coração batendo. E depois eu fiz o exame novamente e eu vi que ele não tinha mais batimento. Nossa, então foi dói, um momento assim, sabe? De muito delicado. Aprendizado também, sabe? Porque a gente não entende por que aquilo acontece. E eu via aquela família ali perto de mim, eu não queria dar, porque eu dei ao meu primeiro filho uma família que ele não tinha esse contato. E eu imaginei de novo, poxa, estou eu aqui de novo, não é pelo meu esposo, tá? Mas Sim. assim, é o núcleo familiar que eu não queria que eu tivesse um filho envolvido com aquele núcleo. Tá? Não eram bons exemplos, digamos assim. Sim. Então, eu me vi ali, né, envolvida, aí eu fiquei pensando, meu Deus, eu vou passar por tudo de novo. Nossa. Sabe? E quando eu perdi, eu me senti culpada porque no início eu não aceitei, tá? Depois, quando eu aceitei, eu perdi. Então foram muitas coisas. A minha terapia também veio devido às perdas nesse período, tá? E ali eu fiz assim, eu pedi realmente força para passar por aquilo, pedi clareza, né? Pedi trabalho, que a gente entrega, não é? Eu preciso trabalhar. Sim. E foi ali que eu vi que eu não queria ficar mais naquele ambiente. E eu consegui. Você acredita que não é do nada, assim, existem mistérios da vida que a gente não pode, né? Eu fui abençoada com a compra de um terreno. Sabe quando você vai despretensiosamente, você olha e faz, eu quero isso aqui para minha vida? Aí eu fui lá, parcelei o terreno, estou pagando o terreno, tá sendo construída a casa dos meus sonhos. Que maravilha! Ali. E um ano depois, né, que foi o ano 2024, eu tenho vários clientes que têm inventários, que têm imóveis nesse inventário. E eu disse, eu preciso construir essa casa para sair daqui. Preciso construir para sair daqui. Eu preciso trabalhar, levantar dinheiro. Olha só como são as coisas. E, de repente, um cliente vai se desfazer de um apartamento, e esse apartamento ele fez, olha, é X. Eu disse, se for X, eu compro. E eu comprei o apartamento. Sabe quando você não tem nada e de repente você tem tudo e não sabe como aconteceu porque Deus te abençoou, né? Deus, eu ia falar. Fé, Deus. É isso. Parabéns. Então, assim, tô terminando, eu tô voltando hoje para minha cidade. Sim. Mas eu vou voltar. Essa semana já termina a pintura e eu vou para minha casa, aquela que eu sempre desejei. Tô até arrepiado de novo. Entendeu? Parabéns, então, tô muito feliz. O trabalho, quando você trabalha, ele devolve tudo aquilo que você trabalhou. Acredite que trabalhe. Não é esperar por bolsa qualquer coisa. Não é se contentar, porque isso é esmola. Vocês são mais inteligentes que isso. Foi muito bom você falar disso daí, navegante, porque eu quero tentar falar com você ainda sobre 2 assuntos. Tá. Banco Master. Tá, é verdade. Banco Master e Brasil tem jeito? Lembrando que eu não acho que o Bolsa Família, Bolsa isso, Bolsa aquilo, sejam projetos ruins. Eu não acho. É. Tá? Tem gente que fala, tem que acabar, tem isso, tem aquilo. Tem gente que de fato só come se receber aquele provento. Exato. É claro que não dá pra você ser escravo disso daí. Mas 2 coisas que eu queria que você pincelasse antes da gente finalizar. Banco Master com todos os desdobramentos e o Brasil tem jeito. E lembrei de mais uma. Supremo Tribunal Federal. Vamos soltar uma bomba no Supremo? Porque só assim para melhorar, tá?
Porque Fala não um tem pouco outro sobre jeito. isso, porque você fala muito bem e você fala de uma forma, e essa é uma preocupação que eu tenho. A gente não quer produzir conteúdo só para o cara que está lá em cima, que estudou, que fala Não, 3 idiomas. não. A gente quer que o nosso conteúdo chegue a qualquer pessoa que consiga entender o português brasileiro. Lembrando que a gente também tem a legenda em inglês dos nossos Que coisa produtos. boa. A gente tem. Fala um pouco pra gente sobre Banco Master, desdobramentos. Tá, O Brasil tem jeito, tá, STF e lembrei de um nome. tá. João Campos. Se puder, obviamente, Sim. falar. Então, eu vou tentar ser mais objetiva, né? E tirar todas Fica à as vontade. dúvidas. Se não der tempo, a gente vai fazer uma parte 2 ainda. Verdade. Sobre o Banco Master. Gente, tem muita coisa por trás disso. Muita gente estava especulando aí. O Banco Master foi comprado pelo BRB? Foi, tá? Foi. Porque a dívida das pessoas que fizeram empréstimos com o Banco Master, tá? E as pessoas estavam achando que iam cancelar as dívidas, né? Porque o banco quebrou. Não, tá? Surpresa para vocês. O BRB vai cobrar essa dívida. Você vai pagar ao BRB, tá? Mas e se você, Brasil inteiro? Brasil inteiro. Pode ser que outros bancos comprem essas dívidas, eu acho muito difícil, porque aí é prejuízo, tá? O BRB, na hora que entrou aí para comprar, isso daí a gente está falando de gente grande. Você acha que a esposa do Alexandre de Moraes entrou para defender o Banco Master, que nunca defendeu e ganhou milhões para não fazer absolutamente nada, tá? E eu tenho que falar, não para dar o ônus da prova, mas será que não fez nada mesmo? E será que foram, sim, 127 milhões? Foi e ela não fez nada. A segunda coisa, Banco Master é um grupo Master, que tem 12 empresas, 3 bancos A gente ligados. não só ouviu falar de 3, né? Na mídia. Exato. São 12, tá, gente? Desses 12, 3 já quebraram. Banco Master, o IU Bank e o Pleno Bank. Exatamente, era os que eu conhecia. Exato. Para mim tinha estancado a sangria do Master. Não. Então esperem para coisas ruins aí, porque nós temos ainda outras empresas ligadas ao Grupo Master. Então a gente vai ver muita coisa ainda na TV, tá? Não coisas boas. Uma outra coisa que a gente... pode falar. Te cortando, desculpa, navegante, mas se você pudesse dar uma dica para brasileiros comuns como eu, como a pessoa que é lutadora, que depende ali talvez de um salário mínimo para sobreviver, teria algum impacto do Master que tu poderia antecipar e falar, olha, cuida disso? Primeira coisa, quem tiver conta em banco, em fintech, né, que a gente chama assim, Sim. banco digital, procure um banco físico. Quais são os bancos físicos que nós temos, que a gente chama aqui no direito bancário, carteira C1? C1, que é Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica, Santander, Bradesco, BTG. Esses são os bancos mais sólidos. Se você tiver que fazer alguma coisa, é nesse banco, tá? Primeira coisa. Segundo, quem tiver dinheiro, e aí a gente fala no geral, pessoas que investiram dinheiro ou que têm investimento, existe um valor para vocês investirem. Para poder, caso o banco quebre, vocês serem restituídos. 250 mil. E será que o FGC tem condição de bancar tudo isso daí? Porque o Master custou muito caro para o FGC, né? Sim. Por quê? Porque eles têm a garantia. Entendi. Mas ele só paga por pessoa até 250. Ah, mas se eu tiver muito dinheiro, eu quero investir. Você vai diversificar o seu investimento nesses bancos sólidos. Nunca, em tempo algum, em banco digital. Tá? Boa. Então, a dica que eu posso dar é essa. Vai investir 250 mil no máximo. Tem várias fintechs, que são vários bancos digitais, até 250 mil. E só. Por quê? Porque aí o fundo garantidor, caso eles quebrem, você vai ter, né, a certeza que você vai receber até 250 mil. Que é uma coisa que ninguém fala. Porque quando você investe, quanto mais você investe, mais risco você tem, aí tem aquela, entre aspas, você vai receber mais. Mas se quebrar, você vai perder todo o seu dinheiro. E ninguém te fala isso. Ninguém fala mesmo. Então, agora... limite 250 mil para quem quer investir, tá? Boa, isso. Boa. Agora, uma coisa que me ocorreu aqui, navegante, desculpa. Pode falar. Ninguém viu o que estava acontecendo com o Master? Sim. Foi, de fato,
o maior escândalo, talvez, de corrupção do Brasil, no Sim, sistema bancário. sim, Ninguém vai viu. piorar, gente. Vai piorar de um jeito. Tem muita gente grande envolvida nisso. Muita. Principalmente do STF, tá? Muita gente recebeu dinheiro. Vocês lembram daquele da Lava Jato? Sim. Parte 2. É mesmo. É parte 2 aqui, tá? Antes eram... A gente estava falando de empresas, né? Como Odebrecht, entre outras. E agora a gente está falando de banco. Só mudou a figurinha. Verdade, eu nunca tinha pensado por esse prisma. Entendeu? Então, assim, as pessoas têm que abrir os olhos, e eu não estou falando aqui de partido, nem de político, é que o momento da gente mudar isso vai ser agora. Se você tem alguma opinião, você tem que se manifestar lá em outubro. Procura saber o que é que aquele teu candidato fez, e não porque a mídia está falando isso, a mídia está falando aquilo. Vai realmente a fundo. Que bacana ouvir isso. Tá? Então não adianta hoje eu dizer, eu torço pela direita, eu torço pela esquerda. Uma coisa que eu posso lhe dizer, eu não tenho culpa do que está acontecendo, porque eu realmente não votei nesse governo. Tá? Então essa culpa não é minha. Isso aí eu tô, né, consciente. Não votou, mas é brasileira. Sim, eu quero que o governo dê certo. Não é porque o governo que eu queria... Você não é daquelas que não votou, então quanto pior, melhor. Não. Olha só, independente do governante, se não foi aquele que eu queria, eu torço para que dê certo, porque vai refletir em mim. Essa conta do Banco Master, quem vai pagar? Vocês acham que é quem? Somos nós. Vocês acham que estão aumentando aí a taxa de juros de tudo, mais imposto, para quê? Uma vergonha isso, né? Entendeu? E era isso que eu queria perguntar para você agora. Bolsa Família tem que acabar? Como que melhora um projeto como esse? Olha só, o Bolsa Família, ele é um projeto muito bom, mas deve haver critérios. Porque o que acontece hoje? Se você procurar alguém para fazer uma faxina na tua casa, um pedreiro, um encanador, sabe? Profissionais que você achava com mais facilidade há 10, 15 anos atrás, você não acha hoje. Ninguém quer trabalhar. E quando vai trabalhar, diz o seguinte, eu não quero que assine a carteira, senão eu vou perder o Bolsa Família. Verdade. E aquelas pessoas que empregam, né, que precisam desses domésticos, não contratem pessoas que têm Bolsa Família e disser assim, não assine a minha carteira porque eu vou perder meu Bolsa Família. É uma escolha da pessoa. Programa social é para ajudar a sociedade, não é para sustentar vagabundo. Concordo. Ponto. Isso eu tá? concordo. Tem muita gente que precisa, gente. Realmente tem muita gente que precisa. E a gente tem que dar parabéns ao sistema que foi criado, só que ele não está sendo executado de forma eficaz. Que bacana ouvir não isso. Quem está sendo atendido não é quem precisa. Em sua grande maioria, não. Isso é verdade. Não. E assim, a gente está perdendo mão de obra, porque ninguém quer trabalhar, tá? Hoje, a gente não encontra um profissional bom, porque ele diz que não vai, se você não pagar tanto dinheiro, ele não vai, porque ele já recebe Bolsa Família, ele não precisa. Eu imagino que no Nordeste e no Norte a situação é ainda mais latente, né? Do que Sudeste e Sul. Tem cidades que só vivem disso. É mesmo? Cidade? Sim, cidades que só vivem disso. Eu acho que eu vi. Tu falou isso aí, queria até indicar um canal do YouTube chamado Elementar. E tem um vídeo do Elementar, um documentário, um mini documentário, onde ele fala de uma cidade inteira sustentada pelo Bolsa Família. É verdade, eu lembrei agora. É verdade, Meu Deus. gente. E assim, quem é que tá pagando a conta do Bolsa Família? É você. Sou eu. Eu pago muito feliz se for para quem precisa, porque tem muita gente que precisa, tá? Mas para quem não precisa, isso sim precisa ser cortado, né? Precisa ter uma fiscalização maior, mas a ideia do Bolsa Família é muito bom. Tanto é que no momento da pandemia, esse valor de bolsa, vocês viram como subiram para poder sustentar as famílias, senão todo mundo tinha morrido de fome. Então é um programa muito bom. Ele só precisa ser usado da maneira certa. É isso que eu posso dizer. Critérios, tá? Tudo bem. STF. STF, olha só. É verdade, vou ter que te cortar. É verdade que para conseguir um despacho com determinado
ministro ou figurão do judiciário brasileiro é preciso pagar um valor? Sim, sim. Você paga para ter o despacho? É isso mesmo? E são É, esses caras que lhe ditam o que é certo e o que é errado? vou te dar um exemplo bem escancarado assim, tá? Sim. Se vocês quiserem ver, né, a vida real, vá a um fórum ou a um tribunal no período do final do ano. Serão tantas festas, tantas cestas, e assim, o juiz, os desembargadores são proibidos, mas isso invalida Expressamente, imagino, né? expressamente. Mesmo assim, eles recebem. No aeroporto. Mesmo assim, eles recebem, tá? Então, muitos desses ministros têm escritório, tá? Que não é permitido. E nesse eles escritório... ganham muito dinheiro. Mas o escritório não é do ministro. É de quem? É de Pois, um filho, da esposa? entendeu? E quem é que... E assim, vai andar, as sentenças vai andar. Se você for para o escritório da esposa do ministro tal. Porque se você não for, você não vai ter, né? As ações deferidas. Isso é verdade. Isso É acontece no verdade. Brasil em É verdade. 2026? Acontece. Então o Coisa STF não horrível, tem né? jeito. Ou o jeito seria acabar com o STF. Não é acabar, porque o STF ele é importante para a gente, tá? Só que ele está corrompido. O que não está corrompido, navegante? Pois é. O que não está? Mas é claro que o STF sim, é dos mais importantes órgãos, né? Até para manter o Isso. funcionamento, controle Isso. das coisas. Pois é, tá tudo corrompido, infelizmente. Infelizmente, cabe a nós, cidadãos, tá? Não cair nessa. Qual é o papel da gente? Ser honesto. Mas como que é? Como que a gente só é honesto, sendo que um ministro do Supremo, depois que empossado, só sai de lá aposentado, depois de 72, salvo engano, anos de idade. 75 agora, 75 agora. né? E eu Como? espero que diminua isso. Pois Não é. teria que ser facultativo isso daí? Ou Essa por regra, voto? infelizmente, não cabe a gente falar. Por quê? Porque é algo que é decidido lá em cima. Então não adianta. Eu quero mudar isso, eu tenho que ter um voto consciente. Eu vou votar em quem? Quem é que vai me representar para ter um projeto de lei que caia isso por terra? E quando o juiz maltrate alguém, ou como foi o caso daquela menininha lá, eu acho que foi em Minas, que os desembargadores votaram para que o estuprador, porque ali é estupro de vulnerável, Nossa, eu vi esse criança não caso. é esposa, tá? Verdade. Quando isso acontecer, a gente tem uma decisão boa. Por que eles não decidem bem? Porque eles têm rabo preso. Tanto é que depois que isso saiu, esse desembargador teve mais de 4 pessoas denunciando ele pela mesma coisa. E ele voltou atrás da decisão, né? Você entendeu? E quando isso acontece, sabe qual é a punição para essa pessoa? Ele vai ser aposentado compulsoriamente. Sabe o que é isso? Vai se aposentar com todos os direitos. E você que trabalha, né, você se aposenta com um salário mínimo, trabalhou a vida toda, para você receber um pouco mais, você tem que ter aí uma previdência privada para receber decentemente. Quanto pessoas como essa, porque você como ministro, como juiz, você tem que ter, a gente fala assim, ficha limpa, mas não é só isso. Você tem que ter dignidade, você tem que ter humanidade. Me diga se esse desembargador teve isso. Não teve. Ele é uma pessoa desonesta, porque ele praticou esse crime, ele é um criminoso, gente, e ele está julgando outras pessoas, está aí absolvendo. Então ele está dizendo, o que é que tá acontecendo hoje? Mate, roube, estupre, porque não vai dar em nada. Não vai dar em nada, exatamente. Então veja que coisa feia. Quem deveria dar o exemplo não está dando o exemplo. E quem é que faz? Quem é que muda isso? Nós. Então, e pegando tudo isso que tu falou, navegante, o Brasil tem jeito? Se sim, por onde passa isso daí? É claro que tu já deu uma série de pinceladas. Sim. Mas por onde passa isso daí? Olha só, o Brasil tem jeito? Tem. A gente precisa se unir para votar consciente, independente da chapa que vem. A gente tem que ver como é que está aí a vida desse candidato que vai te representar nos próximos 4 anos, tá? No governo
federal, no governo estadual, através dos deputados, senadores. Então a gente tem que votar o quê? Consciente, tá bom? Maravilha. A primeira coisa. Uma outra coisa, parar de dar aquele jeitinho brasileiro. Isso aí é um câncer Tá? no nosso país, né? Então você viu, tem jeito? Tem, mas você precisa fazer a sua parte. Eu estou fazendo a minha. Eu estou pagando os meus impostos. Eu estou fazendo tudo o que eu posso fazer. Por exemplo, numa fila de banco, numa padaria, eu respeito a fila. Eu dou a vez ao idoso. Então são coisas pequenas, sabe? Começa com pequeno. Começa com pequeno. Então, o Brasil tem jeito, sim. Se você quiser dar jeito, você tem que começar por você. Para depois você pedir aos outros. Você não pode cobrar se você não faz isso. Bacana. Pra gente ir pro final, me fala o teu prato favorito. Ai, prato favorito. São tantos, né? O favorito. Gente, na minha cidade tem o que a gente chama de caldeirada. O que é uma caldeirada? Caldeirada é peixe, camarão, sirimole. Frutos do mar. No geral, dentro de uma panela só, é delicioso. Uma Caldeirada. outra coisa que eu trouxe aqui para São Paulo, bolo de rolo, que muita gente acha que é rocambole. Isso é patrimônio imaterial do meu estado. É mesmo? Bolo de rolo? Nunca ouvi falar. Bolo de rolo. Então fica aí, da próxima vez eu trago um para você. A gente vai se encontrar e você vai dizer o que você achou do bolo de rolo. Tua música favorita? Ai, música, você agora me pegou. Faz tanto tempo que eu não escuto nada. Que eu mesmo? Agora eu posso te dizer o seguinte, eu gosto de rock. Olha só, nada a ver. Rock internacional dos anos 80. Boa! Música boa. Boa. Eu não gosto de música que deprecie mulher, apologia a crime, apologia a droga, isso não. Eu gosto de música boa. Se música boa são músicas antigas, então ficamos com as músicas antigas. Uma indicação de leitura, um livro. A Arte da Guerra. É imprescindível você saber. Fantástico, né? Fantástico. É muito bom. Um amor. Um amor, eu vou te dizer aquele mais puro, do filho. Uma dor. Ter perdido um filho. Uma saudade. Uma saudade hoje do meu avô, do meu sobrinho, que morreu novinho também. Alguém para tu mandar um beijo, um abraço, um eu te amo nesse momento. Para o meu filho, para o meu esposo, para os meus pets que eu amo. Boa! São 6 pets na minha casa, gente. 6? 6. Nossa! Um casal de Yorkshire, 3 gatos. E eu tenho um canário belga que veio morar comigo. Ele me escolheu. Ele veio morar contigo, bacana. Chegou na minha porta e disse, abre que eu quero ficar. Então ele entrou, a casa dele. Bacana. Por último, navegante, eu queria muito te agradecer pelo teu tempo, por ter topado participar dessa aventura. Te confesso que eu queria mais tempo contigo. Eu espero ter ajudado com uma palavra, uma Não, orientação. isso eu não tenho dúvida. Isso eu não tenho dúvida, quer dizer. Gente, não desistam. Então, vocês podem tudo, se vocês quiserem e tiverem determinação. Se eu conseguir, todo mundo consegue. Isso aí. E eu queria muito agradecer pelo teu tempo. Dizer para você que está ouvindo que esse projeto ele não é alicerçado sobre nenhum padrão que existe estabelecido. O nosso padrão aqui é o padrão da generosidade, da educação, da pessoa ser interessante, ser humana, ser decente. E essa navegante que está conversando comigo foi alguém que se superou em todos esses quesitos. Né? É alguém generosa, alguém simples, dura. Vocês perceberam aí que ela vai com essa vozinha dela falando aí, mas ela ela não manda recado, né? Eu ia falar manda, mas ela não manda o recado. E a gente quer criar essa comunidade com pessoas do seu quilate. Então foi muito importante e bacana essa conversa. Eu queria pedir para você deixar uma palavra para quem está iniciando uma graduação em Direito, ou está na metade, ou está finalizando, e para você fazer também as suas considerações finais, pedindo sempre a Deus que te abençoe, que abra teus caminhos, que te dê saúde, que cuide do teu filho, do teu companheiro. E
derrame muitas bênçãos e muita luz nos caminhos que você passar. Você é uma pessoa incrível, navegante. Obrigada. Então, queria ouvir um relato, talvez uma orientação para quem está na carreira do direito, né? Está iniciando essa graduação ou sonha em fazer. Eu acho essa palavra bonita, sonho, né? E as suas considerações finais. É isso. Olha só, eu faço direito por amor. Eu realmente amo. Eu amo ajudar as pessoas e me traz assim de uma felicidade quando eu resolvo o problema de alguém. Então, se você vai fazer direito, faça por esse motivo, porque você ama, não por dinheiro. Porque se você está procurando dinheiro, até tem, tá? Mas esse não é o objetivo. Eu estou aqui para mudar vidas. E eu espero que a pessoa que escolha o direito seja para mudar a vida de alguém, ajudar alguém, que é o principal, tá? Então, outra coisa, jogue para o universo, peça a Deus a orientação, nunca peça dinheiro. Peça força para trabalhar, peça saúde, né? Que abra uma porta, porque se você realmente quer aquilo e for bom naquilo que você faz, você vai ter sempre clientes, você vai ter sempre algo, né, que você possa ajudar, deixar você satisfeito. Né? Então, eu acredito muito. Eu não tenho. Qual é a sua religião? Eu sou católica. Mas eu acredito em Deus, eu acredito em Cristo. Então não tem aquela, eu sou católica, eu sou evangélica, eu sou... Não. Só isso Você que acredita, presta, né? você acredita em Deus? Acredito. Pronto, é Claro, o que eu importa. acredito. Eu não acredito em igreja, eu acredito em Deus. Eu acredito no coração das pessoas, porque não adianta você ir para uma igreja e desejar o mal ao seu vizinho, ao seu pai, à sua mãe, ou qualquer pessoa que seja. E se você desejar mal, peça perdão, porque aquilo volta dobrado para você. Então, o que você faz? Deseja sempre o bem, felicidade, porque quem está bem, quem está feliz, não enche o saco de ninguém. Eu também creio nisso, tá? E é isso. Esse foi mais um episódio do Conversa em Movimento, em companhia da minha querida navegante Amy. Tem que tirar uma foto com ela ainda, que eu não tirei. Lembrei agora dessa informação da foto. É isso, pessoal. Pessoas incríveis contam suas histórias por aqui. E lembrando, antes de finalizar, que a navegante M vai estar com a gente em um segundo momento, tá? Abraço, um bom finzinho de dia ou começo ou uma noite maravilhosa, dependendo do horário que você estiver acompanhando esse conteúdo. Fique com Deus. Pessoas incríveis contam suas histórias por aqui.